topa cancelar o acordo nuclear. O vulcão de fogo provoca uma tragédia em vilarejos da Guatemala. Avança o projeto para devolver a ararinha azul à natureza. E você vai conhecer a trajetória do atacante William para defender a seleção na Copa da Rússia. Agora, no Jornal Nacional. Depois da greve dos caminhoneiros, na média, os combustíveis ficaram mais caros. E isso aumentou o interesse dos motoristas brasileiros pela diferença de preços entre álcool e gasolina. O sonho de pagar bem pouco para abastecer se realizou hoje em São Paulo. Na 10ª edição do Dia da Liberdade de Imposto, esse posto, que costuma cobrar R$ 4,27 pelo litro da gasolina, vendeu o combustível pelo valor que, segundo os organizadores, está livre de imposto, R$ 1,98. Não tinha noção que nós pagávamos tudo isso de impostos. Dia a dia, a realidade é outra. Os preços voltaram ao normal ou não? Não, não voltaram ao normal. Pelo contrário, subiram mais do que estava antes da greve. O levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo em todo o país mostrou que na semana passada o litro da gasolina foi vendido em média por R$ 4,614, 18 centavos a mais do que na semana anterior, quando começou a greve dos caminhoneiros. O preço médio do etanol subiu de R$ 2,818 para R$ 2,953 no mesmo período. A pesquisa também mostra uma diferença grande de preço entre os dois combustíveis, R$ 1,66. Nesse posto de São Paulo, o preço do etanol é quase metade do da gasolina. Está bem mais vantajoso. O descolamento dos preços entre os dois combustíveis começou em abril. O etanol caiu com o início da safra da cana. O setor deve produzir 3 bilhões de litros a mais este ano. Já a gasolina vem subindo junto com o barril do petróleo no mercado internacional, desde que a Petrobras adotou a nova política de preços. Esse aumento da diferença entre etanol e gasolina levanta aquela velha dúvida: quando vale a pena abastecer, com um combustível ou com outro? Os engenheiros dizem que, em média, o etanol é vantajoso quando custa até 70% do valor da gasolina, mas esse número varia de carro para carro. Este especialista em motor explica que o ideal é que o próprio motorista faça o teste do seu carro, rodando só com etanol e depois só com gasolina. Aí é só dividir o rendimento de um pelo outro. Se o número chegar a 75%, por exemplo, é esse percentual que você deve levar em conta quando parar no posto. O álcool geralmente te traz uma performance um pouco melhor. Ele tem um pouco mais de torque, um pouco mais de potência, o que significa que você tem um carro mais rápido quando alimentado com álcool. Em compensação, o álcool consome mais. Então você vai ter uma diferença. Você vai conseguir um pouquinho mais de performance nesse carro, porém com consumo maior. Usando o número médio de 70%, só em São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Paraná, o preço do etanol é atraente. O Rio de Janeiro fica no limite, 71%. Nos outros 20 estados e no Distrito Federal, o etanol é bem mais caro. Chega a 86% do valor da gasolina no Pará e no Maranhão. Produtores de etanol dizem que a diferença tem a ver com custos de transporte e impostos. Em São Paulo, a alíquota do ICMS é 12%. No Rio Grande do Sul, 30%. Nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, eles privilegiam basicamente o incentivo ao etanol, dando um diferencial de ICMS entre gasolina e etanol, fazendo com que o etanol fique competitivo. Esse economista lembra outro fator que influencia o preço. De modo geral, a tendência do etanol é acompanhar os preços da gasolina. Conforme os preços da gasolina aumentam, a tendência do etanol é subir até para os produtores aumentarem sua margem de lucro. Mesmo em São Paulo, onde o etanol é vantajoso, a gasolina reina absoluta. Eu vendo mais gasolina percentualmente. O percentual meu é de 68% de gasolina contra 30%, 32% no etanol. E o que explica esse comportamento? Por que gasolina? Por hábito. Às vezes é só uma questão de tecnologia. Por que gasolina e não etanol? Porque o meu carro é velhinho, ele só tem gasolina mesmo. Quem abastece com diesel precisa procurar o combustível com o desconto prometido. Mas governo, distribuidoras e postos não se entendem. Procura-se diesel com 46 centavos de desconto.
Ainda não está na bomba esse preço real aí do desconto. Na semana passada, o governo prometeu a redução teria que aparecer na bomba já na segunda-feira, ou seja, ontem. Mas a rota que o combustível percorre até chegar ao tanque do caminhão é longa. O diesel sai da refinaria da Petrobras desde as 0 hora de sexta-feira com os 46 centavos de desconto. Depois, o diesel vai para as distribuidoras, que já vendem para os postos com o ICMS pago. O índice varia de estado para estado. As distribuidoras também se posicionaram hoje, mas sobre um outro ponto. Disseram que estão repassando integralmente o desconto de 46 centavos. O problema, segundo as empresas, é que o diesel que sai da bomba tem 10% de biodiesel, que teve o preço mantido, sem nenhuma redução. Na prática, você está repassando 46 centavos de 90% de um volume que é vendido na bomba. Ou seja, sobre o total, ele performa 41 centavos. Até agora, poucos estados reduziram a cobrança do imposto sobre o diesel. Os governos do Rio e do Amapá informaram que vão fazer o mesmo agora em junho. Só com o ICMS, com 5 centavos que faltam do ICMS, é que nós vamos chegar aos 46 centavos. O governo federal argumenta que o desconto de 46 centavos pode ser concedido. A base de cálculo onde vai incidir o ICMS teve uma redução de 46 centavos. Daí, não importa aquela parte que vem do biodiesel sobre a qual não haverá desconto. Hoje, técnicos do PROCON autuaram 6 postos na região metropolitana do Rio. Ontem, em Brasília, o ministro da Segurança Institucional falou até em uso da força. Todo o esforço e todo o poder de polícia que o governo tem será posto no esforço de garantir os 46 centavos, como é previsto. As distribuidoras afirmam que o mercado é livre, que estão dispostas a colaborar, mas que não há base legal para esse tipo de ação. Eu desconheço, só sei o seguinte, a Venezuela começou assim. A Agência Nacional do Petróleo anunciou que vai abrir uma consulta pública entre 11 de junho e 2 de julho sobre o período mínimo do repasse dos reajustes de preços dos combustíveis para o consumidor. No site da agência vai haver um formulário para quem quiser participar. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje que o governo não tem dinheiro para subsidiar a gasolina. A política de combustíveis está em discussão. Uma das ideias é o governo reduzir imposto quando o preço do petróleo subir e aumentar quando o preço cair. Mas o ministro da Fazenda nega que o governo esteja pensando em algum subsídio para reduzir o preço da gasolina. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa neste momento. Eduardo Guardia disse que essa proposta em discussão de amortecer a flutuação dos preços exigiria a criação de um novo imposto. A possibilidade ou não de você ter o imposto como um amortecedor da flutuação do preço do petróleo. Isso tem que ser discutido à luz da lei de responsabilidade fiscal, porque exige um imposto regulatório que hoje nós não temos para aplicação no caso dos combustíveis. Para atender à principal reivindicação dos caminhoneiros, a redução do preço do diesel, o governo teve que dar um subsídio. Dos 46 centavos do desconto acertado durante a paralisação, 30 centavos vão custar aos cofres públicos um subsídio total de 9 bilhões e meio de reais até o fim do ano. Tem ainda a redução de impostos, CID e PiscoFins, outros 4 bilhões de reais. Outro reflexo da greve são as multas aplicadas às transportadoras. A Advocacia Geral da União pediu que o Supremo Tribunal Federal multe mais 46 empresas que não cumpriram a decisão do ministro Alexandre de Moraes de desbloquear as rodovias durante a paralisação. 105 transportadoras já foram multadas. A Câmara dos Deputados deve votar nos próximos dias o marco regulatório para o transporte rodoviário de carga. O texto do relator, o deputado Nelson Marqueselli, do PTB, fala em aumentar de 20 para 40 o número de pontos para que o motorista profissional perca a carteira de habilitação. O relator falava também em anistiar as multas judiciais aplicadas aos caminhoneiros durante a greve. Hoje, depois de um encontro com representantes do setor, ele passou a falar em converter as multas em advertências. No período da greve, qualquer multa que tiver, ela vai ser transformada em advertência. É lógico que com o recurso apresentado vai ser examinado pelo Denatran.
A advogada-geral da União disse que as multas estipuladas pelo Supremo, decisões judiciais, não podem ser perdoadas. Só quem pode alterar, seja o valor da multa ou revogação da multa, é o próprio Poder Judiciário brasileiro, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que nos próximos 10 anos, o Brasil vai diminuir a dependência externa de combustíveis. Vamos reduzir de 11,5% para 7% a nossa dependência externa de combustíveis, não é? O Brasil estará menos exposto, e esta frase é importante, à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. Portanto, quem sabe, em futuro não distante, muito próximo, nós consigamos evitar acontecimentos como este que se verificou na semana passada. O dólar comercial foi vendido hoje a R$ 3,81, a maior cotação desde março de 2016. O dólar turismo chegou a ultrapassar os R$ 4. Em abril, a produção das indústrias brasileiras cresceu 0,8% em relação a março. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, alta de 8,9%. Em 2018, o crescimento do setor está em 4,5%. A seguir, cônjuges do mesmo sexo vão poder morar em qualquer país da União Europeia. O Irã ameaça aumentar o enriquecimento de urânio se o acordo nuclear for cancelado. Basta um segundo para reconhecer um Jeep. Mas se quiser conhecer as condições especiais do Jeep Renegade, vá até uma concessionária e faça o test drive. Jeep Renegade com versões a partir de R$ 76.990 em taxa zero e ainda bônus de até R$ 6.000 no seu usado. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. Existe portabilidade para quase tudo nessa vida. Só a portabilidade do seu salário que era complicada. Pois agora, com apenas um clique, você vira cliente do Banco Original. Pede a portabilidade do seu salário e ganha isenção total de tarifas. Um clique e terá cartão de crédito sem anuidade e 50% de desconto nos juros do cheque especial e do crédito pessoal. Tudo 100% digital e sem burocracia. Banco Original. Você é original. Esse banco é seu. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu dedinho. Mano Walter sem rótulos. E não importa quantas bocas cerveja lá fora, você vai mais volta. Mano Walter sem rótulos. Lançamento Som Livre. O Tribunal Europeu de Justiça decidiu que cônjuges do mesmo sexo têm direito de morar em qualquer país do bloco. Se dependesse da imigração da Romênia, esse americano só veria o marido por videoconferência na maior parte do tempo. Robert não foi autorizado a ficar mais do que 90 dias por ano no país do parceiro romeno. Os dois se casaram na Bélgica em 2010, mas a Romênia, para onde se mudariam, não reconhece o casamento gay. Adrian, especialista em direitos humanos, foi então à justiça para que o casal pudesse morar juntos. O processo foi parar na mais alta instância europeia. Os advogados do romeno argumentaram que o bloco permite que qualquer estrangeiro viva na União Europeia junto com um cônjuge europeu. Alguns países do leste defenderam que a decisão é dos governos. Os juízes discordaram. O veredito foi que, para efeitos legais, o termo cônjuge inclui também os parceiros do mesmo sexo. A decisão de hoje mexe com a vida de milhares de casais do mesmo sexo na União Europeia. Hoje, 20 países do bloco reconhecem o casamento ou a união estável de homossexuais. E agora, os outros 8 vão ter que garantir proteção legal aos casais gays. A batalha jurídica durou 6 anos e os dois sempre tiveram apoio dos pais de Adrian. O ativista disse que agora pode olhar nos olhos de qualquer funcionário da imigração romena, com a certeza de que ele e o marido são uma família.
A Arábia Saudita emitiu hoje as primeiras carteiras de motorista para mulheres. Foi o último país do mundo a fazer isso. Por enquanto, só aulas de direção. E a partir do dia 24, elas finalmente vão poder dirigir. Mas várias ativistas que lutaram por esse direito estão presas. O Irã avisou que vai aumentar a capacidade de enriquecimento de urânio se os europeus atenderem ao apelo de Israel para cancelar o acordo nuclear. O primeiro-ministro israelense veio pedir que os líderes europeus sigam os Estados Unidos e desistam do acordo nuclear com o Irã. Aqui em Paris, ele acusou. O Ayatollah Khamenei declarou a intenção de destruir o Estado de Israel e afirmou que planeja fazer isso com um enriquecimento irrestrito de urânio para produzir bombas nucleares, disse Benjamin Netanyahu. De fato, o Ayatollah Ali Khamenei repetiu nas redes sociais que Israel é um câncer maligno, que precisava ser removido, mas não falou em armas nucleares. Só hoje, numa carta enviada à Agência Internacional de Energia Atômica, o Irã falou no assunto. Vamos acelerar alguns processos associados à nossa capacidade nuclear para seguir adiante, caso necessário. Ontem, ao lado da primeira-ministra Angela Merkel, o líder israelense disse que a Alemanha pagaria a conta da interferência do Irã na guerra da Síria. Vai haver muito mais refugiados. E você sabe para onde eles virão. Merkel quase perdeu a última eleição depois de abrir as portas da Alemanha para os refugiados. Macron e Merkel estão bem afinados e concordam com Israel que é preciso impedir o Irã de fabricar uma bomba nuclear, mas discordam do isolamento proposto por Benjamin Netanyahu. E o discurso da primeira-ministra britânica no encontro com ele amanhã não vai ser muito diferente. A Europa quer defender o acordo, pois pensa que só com a diplomacia vai ser possível parar o programa nuclear do Irã. O novo governo da Itália ganhou hoje o voto de confiança no Senado. Mudança foi a palavra mais repetida no discurso de Giuseppe Conte no Senado italiano. Se escutar os desejos dos cidadãos é ser populista, então aceitamos, disse ele. Conte afirmou que a imigração se tornou um grande negócio disfarçado de uma falsa solidariedade e que isso vai acabar. Ele cobrou uma divisão mais equilibrada dos refugiados pelo continente. Prometeu usar métodos inovadores para combater a corrupção e defendeu uma reaproximação com a Rússia. Falou em estabilidade para tranquilizar os mercados e defendeu uma das principais promessas de campanha, a renda mínima familiar. Amanhã, o novo primeiro-ministro passa por outra prova, dessa vez na Câmara Baixa do Parlamento. Se for confirmado como primeiro-ministro na sexta-feira, Giuseppe Conte depois vai apresentar essas propostas para uma plateia mais difícil, os líderes dos países mais industrializados, no encontro do G7 no Canadá. A seguir, o coronel, amigo do presidente Michel Temer, mandou dinheiro ilegalmente para o exterior. A Transparência Internacional propõe medidas de combate à corrupção no Brasil. Depois de negociar com suas mais de 500 concessionárias pelo Brasil, a Chevrolet chegou a condições nunca vistas antes. E agora é a sua chance de fechar o negócio do ano. Negociação histórica Chevrolet. São os modelos mais tecnológicos com taxa zero em 36 vezes e descontos de até 5 mil, 7 mil e 10 mil reais. Reserve o seu em preçochevrolet.com.br e venha fazer o melhor negócio de todos os tempos. Aproveite, é por pouco tempo. A taxa mais baixa é nossa, com a amarelinha não há quem possa. É 0% a taxa, essa vende, essa resolve. Em time que tá vendendo, se mexe sim. É isso mesmo, a moderninha e a minizinha mexeram nas taxas. Peça já a sua e pague 0% de taxa nos 3 primeiros meses. É por isso que elas são as maquininhas campeãs de venda. Bora vender! ABC da Amazônia, Maromba. A vida ribeirinha na Amazônia é assim.
início do ano, as águas dos rios sobem sem parar. Nos meses seguintes, o esforço dos ribeirinhos é concentrado em salvar os animais. Às vezes é preciso usar a própria casa para não perder a criação. Mas o principal recurso dos ribeirinhos na época das enchentes é uma construção de madeira, um curral suspenso chamado maromba, uma tábua de salvação, onde os animais ficam confinados. Quem cria gado sai em busca de comida. O sacrifício é grande, mas renova a esperança de que os animais sobrevivam até a água baixar. A Transparência Internacional propôs hoje dezenas de medidas para combater a corrupção no Brasil. Essa é a imagem mais escancarada da corrupção. Uma das medidas tenta impedir que montanhas de dinheiro passem de mão em mão. Ninguém poderia carregar mais de R$100 mil em dinheiro, nem guardar mais de 300 mil. Outra medida é para regulamentar a prática de influenciar decisões políticas. É o chamado lobby, que tem esse nome porque nasceu no lobby, o saguão de um hotel nos Estados Unidos, onde os políticos se encontravam com empresários, representantes de sindicatos. Os americanos se deram conta há muito tempo de que é impossível impedir essa conversa de pé de ouvido. Por isso, é preciso determinar o que pode e o que não pode. Para a Transparência Internacional, é preciso ainda desburocratizar o Estado, simplificar e modernizar a gestão para reduzir as oportunidades de atos de corrupção, exigir concurso público até para cargos de confiança na administração federal. Várias medidas referem-se ao processo eleitoral. Partidos políticos passariam a responder por lavagem de dinheiro, teriam que registrar todos os doadores e comunicar todas as operações financeiras. O Caixa 2 de campanha passaria a ser crime, punido até com cancelamento do registro do partido e prisão de até 5 anos para os envolvidos. No total, são 70 medidas, muitas delas já usadas, testadas e aprovadas em outros países. O foco do pacote é a prevenção à corrupção. É muito importante que o indivíduo que é pego no escândalo de corrupção, no crime de corrupção, ele seja punido, responsabilizado. Mas mais importante do que isso é prevenir que esse mesmo caso sequer aconteça. A Transparência Internacional, que atua em 110 países, diz que é o maior pacote anticorrupção do mundo e foi lançado junto com uma campanha para incentivar o eleitor a votar nas próximas eleições em candidatos de ficha limpa e comprometidos com essas medidas. E a ideia é justamente superar essa divisão, essa polarização do debate público que só beneficia os corruptos, prejudica a sociedade. Então, unidos, esse ano o eleitor tem a maior arma para o combate à corrupção, que é o voto. A lista com as 70 medidas contra a corrupção está na nossa página na internet. O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje na Lava Jato como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral. O processo investiga um esquema de compra de votos na eleição do Rio para a sede das Olimpíadas de 2016. Lula falou por videoconferência da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. O Ministério Público Federal acusa Sérgio Cabral e Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, de negociarem o pagamento de $2 milhões em propina a integrantes africanos do Comitê Olímpico Internacional. O ex-presidente negou ter conhecimento de qualquer tipo de fraude na escolha. Quem depôs como testemunha de defesa de Carlos Arthur Nussmann foi Pelé. O ex-jogador afirmou também não saber de nenhuma negociação ilegal para a escolha do Rio. Segundo a defesa de Carlos Arthur Nussmann, os depoimentos foram bastante firmes no sentido de atestar a dedicação e a correção do ex-presidente do COB na eleição do Rio. A defesa de Sérgio Cabral declarou que a candidatura do Rio teve uma campanha limpa com grande empenho das 3 esferas de governo e que acredita na absolvição do ex-governador. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão aprofundando 3 linhas de investigação com foco no coronel João Batista Lima Filho, que é amigo há décadas do presidente Michel Temer. Documentos mostram o envio ilegal de dinheiro para o exterior. O coronel
Coronel Lima e o presidente Temer são investigados no inquérito dos portos, que apura pagamento de propina em troca de um decreto para beneficiar empresas do setor. Os investigadores que atuaram na Operação Patmos, deflagrada no ano passado, depois das delações da JF, afirmam que a PDA Administração e a PDA Projeto e Direção Arquitetônica, duas empresas do Coronel Lima, teriam um saldo disponível de quase 23 milhões e 700 mil reais. A informação foi publicada hoje no jornal Folha de São Paulo e o Jornal Nacional confirmou as informações. Os investigadores dizem também que documentos apreendidos mostrariam que o Coronel Lima enviou dinheiro para o exterior, à margem do sistema financeiro oficial. No inquérito sobre o decreto dos portos, os investigadores também aprofundam as investigações sobre o elo entre o Coronel Lima e a empresa Engevix. Segundo os investigadores, a Argeplan, empresa do Coronel Lima, teria subcontratado a Engevix para fazer obras da eletronuclear. Em troca, Lima teria recebido R$1 milhão. A Lava Jato apura se houve desvio de dinheiro na eletronuclear para políticos do MDB, partido de Temer. Em um documento enviado ao Supremo sobre a Operação Scala, outra operação dentro do inquérito dos portos, que prendeu 2 amigos de Temer, políticos e empresários do setor, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apontou um trecho da delação premiada de José Antunes Sobrinho, da Engevix. Sobrinho afirmou que a Argeplan só conseguiu o contrato por ser ligada a Michel Temer e precisou subcontratar a Engevix, porque não tinha capacidade para o serviço. Raquel Dodge também citou um relatório feito este ano pela Polícia Federal, que apontou o crescimento da Argeplan em 20 anos, inclusive no setor nuclear, depois que a EC Consult, da qual Lima era acionista, fechou o contrato em 2012 de 160 milhões de reais com a eletronuclear nas obras de Angra 3 e subcontratou a Engevix. As buscas serviram para coletar documentos e embasar essas linhas de investigação sobre suspeita de corrupção envolvendo a Engevix e a eletronuclear. A PF relatou que no imóvel da PDA, uma das empresas do Coronel Lima em São Paulo, havia no subsolo um cômodo com uma sala trancada com 2 portas. A PF acionou o chaveiro e na sala havia 4 cofres. Nos cofres, documentos sobre a AF Consult, Engevix, Eletrobras e Eletronuclear, ligadas ao contrato de Angra 3. Agora, a Polícia Federal analisa todo o material apreendido sobre a eletronuclear e cruza as informações com dados da Operação Patmos. Os investigadores também avaliam as quebras de sigilo autorizadas contra os investigados. O relator do inquérito dos portos do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, deu prazo até o início de julho para a Polícia Federal concluir a análise da documentação que foi apreendida. E hoje, num depoimento em Brasília, o sócio da Engevix, o empresário José Antunes Sobrinho, confirmou o repasse de R$1 milhão para o coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. A suspeita é que o dinheiro tenha como beneficiário final o presidente. As informações podem ser usadas na investigação. Agora nós vamos ver o que dizem os citados nessa reportagem. A assessoria do presidente Michel Temer afirmou que ele não possui empresas e não tem relação com as empresas citadas e que o vazamento de inquérito sigiloso só serve para impedir que o presidente se defenda e para criar versões falsas e irresponsáveis. O coronel Lima nega a prática ou participação em qualquer conduta ilícita. O MTT não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com a Engevix e não tivemos retorno da eletronuclear. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, e partidos políticos assinaram hoje um pacto contra a proliferação das notícias falsas. Segundo Fux, o impacto das chamadas fake news é uma questão mundial. Sem citar casos, ele disse que democracias muito aperfeiçoadas tiveram problemas recentemente. E essa é uma das preocupações para as próximas eleições aqui no Brasil. Os partidos também terão possibilidade de eventualmente trazer ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral alguma anomalia que esteja ocorrendo no ambiente eleitoral.
Mas o objetivo maior foi exatamente trazê-los para a nossa companhia, no sentido de que nós possamos presidir a uma eleição limpa, uma eleição ética, uma eleição da qual o povo brasileiro possa se vangloriar e possa dizer que efetivamente o Brasil tem uma democracia exemplar. Nós temos o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, das plataformas que também têm um compromisso de imediatamente conjurar qualquer tipo de informação que possa contaminar o ambiente eleitoral e, acima de tudo, nós temos a imprensa, que é a primeira fonte, a fonte primária das nossas indagações sobre se uma notícia procede ou não. Que Brasil você quer para o futuro? Meu nome é Franciele Amaral, falo da cidade de Aurelino, Bahia, e o Brasil que eu quero para o futuro é um país onde todos possam cumprir o seu dever como cidadão e que todos possam receber os seus direitos como tal, pois sem saúde, educação, moradia, segurança e lazer não existe cidadania. Sou Ledson Silva de Salles Oliveira e ao fundo a gente vê a Rua das Árvores da nossa cidade, um cartão postal. E o Brasil que eu quero para mim é um país mais digno, onde o filho do pobre tem o mesmo direito de estudar numa escola como o filho do rico, onde a desigualdade não vai pela cor da roupa, pela raça ou pela crença, onde a perseguição política não pega aquelas pessoas que estão trabalhando honestamente para conseguir o pão de cada dia. O Brasil que eu quero para mim é um país digno e honesto. Meu nome é Simão, eu falo da Cachoeira do Ribeirão, no Rio Madeira, Nova Mamoré, Rondônia. O Rio Madeira produz energia limpa e sustentável para boa parte do Brasil, enquanto nós da região norte pagamos a tarifa energética mais cara do Brasil. O país que eu quero é um país que saiba dividir de forma mais justa toda a riqueza que produz. Meu nome é John Lennon, sou de Davinópolis, Goiás, e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil justo e igualitário para todos, onde prevaleça a paz e onde os governantes põem o interesse coletivo à frente dos interesses particulares. Meu nome é Jonas Trentin e eu moro em Vera Cruz do Oeste, no Paraná. E o Brasil que eu quero é um Brasil com mais emprego nas pequenas cidades, para que os jovens não precisem ir embora para os grandes centros de indústria de trabalho. Meu nome é Jairo, sou gari na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, e o Brasil que eu quero é que a profissão seja reconhecida pela sociedade. Manda pra gente o seu vídeo contando qual é o Brasil que você quer. Brasil que eu quero está no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. A seguir, o caminho de mais um convocado para defender a seleção na Copa. Aqui nos Estados Unidos, a velocidade 4.5G para baixar muita música já é realidade. Na Alemanha, o 4.5G para carregar vídeos voando já é realidade. No Japão, o 4.5G para detonar nos jogos já é realidade. E aqui no meu quintal também. A Claro foi a primeira a trazer para o Brasil o 4.5G, até 10 vezes mais rápido. E aí, tá dentro? Claro, você merece o novo. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. Taxa a partir de 0,89% para financiamento de veículos. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. Vamos fazer o jogo dentro do dedinho, juntar o meu vidinho com o seu vidinho. O alagoano que está arrastando multidões por onde passa, lança seu novo projeto feito com todo carinho aos fãs. E não importa quantas bocas você veja lá fora, Mano Walter sem rótulos. O álbum ainda conta com as participações especiais de Maiara e Maraísa, Henrique, Juliano e muito mais. Vive a vida comigo, come aqui tudo se
sem rótulos. Lançamento Som Livre. Foram sorteados os clubes que vão se enfrentar nas oitavas de final da Taça Libertadores da América em agosto. O Santos contra o Independiente da Argentina. O Grêmio, atual campeão, contra o Estudiantes, também da Argentina. O Corinthians tem pela frente o Colo-Colo do Chile, o Palmeiras, o Cerro Porteño do Paraguai. E Cruzeiro e Flamengo vão travar um duelo brasileiro. Faltando o que agora? Menos de 2 semanas para estrear na Copa do Mundo? O maior medo de qualquer jogador de seleção é se machucar. Renato Augusto levanta a mão como se dissesse: tô aqui, ainda se recuperando de uma inflamação no joelho esquerdo, não treinou mais uma vez. Medo que Douglas Costa também teve ao se apresentar com um problema muscular, mas hoje já foi para o campo. Não é fácil. Ninguém quer ser cortado de uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Faltam 12 dias para a estreia, vários treinamentos pela frente e ainda tem um amistoso do próximo domingo contra a Áustria. Ou seja, o ideal não é ficar pensando no pior, não. Tu fica com medos excessivos, tu não tem performance. Tu fica sem performance, tu perde confiança. Tá bem, mas contra a Croácia, imagine o que passou na cabeça do zagueiro Thiago Silva. Pelo fato de minha perna estar um pouco no alto, eu acho que eu tive sorte, né? Porque se minha perna tivesse fincado no chão, acho que quebraria. E quando o fogo é amigo, como faz? É melhor não olhar para trás e seguir em frente. E essa agilidade toda é só uma das qualidades do Williams como atacante. Vertical e veloz.